De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Rui Martinho Rodrigues, Francisco Moreira e Clésio Arruda, e vamos discutir aqui, obviamente, os números. Os números da última pesquisa Datafolha, que coloca o presidente Lula no Ceará como o principal, o número 1 eleitor, digamos assim, e cabo eleitoral daqueles que formam a sua base. Vamos aos números para a gente começar a analisar, e eu vou aqui por etapa. Para governador, os números são os seguintes: Cid Gomes tem 47%, seguido de Lúcio Alcântara em segundo lugar com 26%, Marcos Carlos com 37%. Todos os adversários, aliás, Marcos Carlos com 7%. Todos os adversários somados do governador Cid Gomes têm apenas 36% das intenções de votos do eleitorado. O que significa dizer, se as eleições fossem hoje, o governador estaria reeleito já no primeiro turno. Né? Vamos então começar analisando esses números, porque há um outro aspecto a ser considerado. O governador, na faixa de eleitores entre 16 e 24 anos, tem o seu melhor desempenho. Ele obtém 52% da preferência, o que evidencia que há uma identificação do jovem eleitor cearense com o jovem governador do Ceará que disputa a reeleição. Vamos começar. Clésio Arruda, qual é a sua leitura para estes números? Boa noite, grato pelo convite mais uma vez, Arnaldo, de participar aqui com os colegas e fazer esse debate. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: nós estamos com uma pesquisa marco, né? Quer dizer, os dados eles vão ter que ser observados enquanto tendência, né? Uma pesquisa, ele mostra esse momento conjuntural, quer dizer, o pensamento do agora, né? Então aí a gente tem que considerar o seguinte: o natural, o óbvio, é que aparecesse o atual governador, candidato à reeleição, à frente, a não ser que tivesse sido um governo extremamente deficiente, né? O que não é o caso. O que não é o caso. As pesquisas apontam ele muito bem avaliado, embora tenha perdido 6 pontos em relação à última pesquisa realizada no começo do ano. Ele tinha 51% de avaliação, e hoje, de boa e ótima, e hoje tem 45%. Então, natural, até pela exposição na mídia, a projeção que ele tem em todo o Estado, que ele aparecesse em primeiro lugar nas primeiras pesquisas. Da mesma maneira, o Lúcio Alcântara, como ex-governador, e todo o seu histórico político, né? E o Marcos Carlos, como, né, um homem do Legislativo, e que ultimamente vinha à frente de uma secretaria, estava em gabinete, que aparecesse terceiro. Então, o que reflete é isso mesmo. Deu a lógica para você. Deu a lógica. O que a gente precisa esperar é o decorrer da exposição e como é que será trabalhado por cada um para que conquiste aí uma fatia maior do eleitor, ou não perca o já conquistado. Ô Rui, eu quero, além dos números de intenção de voto, eu quero colocar para você outros números, que são os números da rejeição. O ex-governador Lúcio Alcântara, que tem 26% de intenções de voto, tem 24% de rejeição. E o governador Cid Gomes, que disputa a reeleição, tem 47% das intenções de voto e tem 23% de rejeição. Rejeição semelhante à rejeição do Lúcio Alcântara. E o Marcos Carlos, que tem apenas 7% das intenções, tem 15% de rejeição. Ou seja, tem mais do dobro. Qual é a sua interpretação para esses números? Como o professor Clésio, deu a lógica também? A rejeição é um índice que indica um obstáculo para o candidato crescer, né? Nós temos aí uma margem muito grande de indecisos. Essa pesquisa fala em 50% dos eleitores dizendo que ainda não decidiram em quem votar, o que significa que muita coisa pode mudar. Mas para quem tenha um índice de rejeição elevado, significa que a mudança não será favorável. E eu acrescentaria um outro dado, Arnaldo: é o tempo que falta para a eleição. Nós estamos a 2 meses do pleito, né? E 2 meses é muito pouco tempo para mudanças tão profundas como as que essa pesquisa registra entre candidatos, né? Então, o governador do estado, e há uma tendência para os governadores, os prefeitos e os presidentes se reelegerem desde que foi implantada a reeleição no Brasil. Estando no governo do estado, tendo uma margem de vantagem tão larga e estando igual ou melhor do que os concorrentes em termos de rejeição,
é que o governador seja eleito no primeiro turno. Se não for, é uma surpresa. Até porque, para uma mudança grande, mesmo considerando um grande estoque de indecisos, esses indecisos não vão todos para um candidato só. Eles também vão se dispersar. Para desequilibrar distâncias tão grandes entre candidatos, será preciso que os indecisos fossem maciçamente numa determinada direção, e certamente não irão. É da tradição que os indecisos acompanham sempre o candidato potencialmente vencedor. Né? Seria preciso que houvesse seria preciso útil. que algum candidato favorito cometesse um erro muito grave, uma gafe, ou houvesse um fato novo muito importante que não está no horizonte. Teria que ser muito novo mesmo esse fato. Né? Isso para o governo do Estado. Para o Senado também é uma distância muito grande. O senador Então vamos discutir o Senado no bloco seguinte. Eu quero esgotar bem essa parte Agora, com relação ao presidente ser o grande cabo eleitoral, não resta dúvida que é. Mas as respostas aí, do modo como a pesquisa foi feita, elas podem induzir a uma resposta que não seja necessariamente de quem entendeu bem a questão. Depois nós vamos tentar analisar, eu quero ouvir de vocês, o que é que os senhores apontam como justificativa para que o presidente Lula tenha essa capacidade que os números estão a mostrar quando eu colocar os números que vamos fazer também no terceiro bloco. Professor Moreira, dentro ainda dos números da sucessão estadual, com o governador Cid Gomes tendo votos suficientemente para vencer as eleições ainda no primeiro turno, já que todos os candidatos somados têm apenas 36%, e com essa rejeição que ele obtém menos de 50%, qual é a perspectiva, na sua experiência, como observador privilegiado que é da política do Ceará? Qual é a perspectiva que ele tem de manter isso e conseguir realmente as eleições no primeiro turno, como acha o professor Rui? Olha, uma das coisas que me chamou muita atenção dos números foi os 28% do ex-governador Lúcio Alcântara. Os 26%. 26%. Né? Porque todo o processo que levou a essa decisão tardia da entrada dessas pessoas no processo eleitoral, né? De certa forma, ele ficou aguardando uma tomada de posição para poder ele se decidir com relação ao processo eleitoral. Né? De certa forma, o número surpreende. Né? Eu até pensei que ele e o Marcos Casas eles chegassem no mesmo pé de igualdade no processo eleitoral. No caso do Cid Gomes, eu acho que o número reflete, como o Clécio já colocou, o momento. Né? O momento, inclusive, eu esperava que ele tivesse uma performance melhor do que a que teve. Certo? Eu aguardava, essa era a minha expectativa com relação a ele. Acho que os 47% não faz jus à expectativa que se tinha com relação ao governador que, num primeiro momento, se pensava que ia ser uma eleição por WO. Então, essa situação que está colocada reflete muito esse instante. Há muita coisa que vai acontecer, né? A presença, por exemplo, das lideranças na eleição ainda se farão sentir, das lideranças locais, do jogo político local, né? Apesar do curto espaço de tempo que tem, mas muita coisa ainda vai acontecer nesse curto espaço de tempo. Eu acho que o governador tem uma chance muito grande de se reeleger no primeiro turno. Né? Se ele não cometer nenhuma impropriedade política, né? Se ele não... ele e os que o cercam, né? Porque muitas vezes os que cercam são mais complicados do que o próprio ator principal. Então eu acho que a gente tem uma possibilidade de ter uma eleição